Alô, Fernando! Muito bem, Doc. Começando mais um episódio do nosso 50 Mais. Porra, felizão, hein? Hoje chiquérrimo, né? Opa. Então, muito chique. Hoje é jornalista, hoje a apresentação é toda sua. É um programa muito chique que vai falar sobre coisas chiques, pessoas chiques, atitudes, comportamentos, estilo de vida e longevidade, porque viver mais não deixa de ser um ato também fino, elegante, não é? Vamos conversar com quem, Doc? Cláudia Matarazzo. Muito obrigado, Cláudia, pela sua presença. Gente, que delícia. Adorei esse jogral para falar, para apresentar. A gente ensaia sempre. Uau. A gente ensaia todos. Mentira, não é nada ensaiado. Não é nada ensaiado, mas nem sempre dá certo também, mas tudo bem. A gente estava aqui num papo ótimo, até que a gente lembrou que tem que apertar o play, né? Porque... senão se não deixar, vale, ela fica falando e a gente não grava o programa. Muita história, muita coisa bacana e um jeito muito bom de contar histórias, né? E quando a gente fala de elegância, a gente quer logo saber, né, desse oposto da elegância, né? O que é chique, o que não é elegante. Chique falar chique? Não é muito, né? Mas também que vai falar o quê, né? Não sei. Elegante. Quais são os é mais sinônimos? elegante falar elegante. Mas chique é mais pop, eu acho, né? Então, uma pergunta muito básica para a gente começar a nossa história aqui dos 50 mais. Muita gente diz o seguinte, que quando vai envelhecendo, fala assim, não, eu posso. Não, eu agora não sou desse tempo, então eu posso. Existe esse salvo-conduto para envelhecer e esquecer algumas questões ligadas à finesse, à elegância? Eu acho que assim, existe até o lado B, né? Existe umas coisas que a gente começa mesmo a falar assim, e daí? Hoje eu vim com um tênis meu aqui, eu falei assim, eu não vou pôr o tênis de salto, eu vou pôr o tênis sem salto, que tem um tênis mais chique, né? Falei assim, vai que aparece o corpo inteiro, não, eu falei, não, tô com gripe, eu posso, pronto, e a gente pode. Usa o tênisinho de passear na feira. E agora, eu acho que desde que não invada muito o outro, desde que não agrida o tudo, né? O senso estético, o emocional, as regras de convivência, eu acho que a gente pode abrir umas brechas. Depois Aliás, de uma idade? muitas brechas. Não precisa nem ser tão depois de uma idade. Eu acho que a gente tem que se questionar a vida inteira. E vai abrindo brechas conforme dá. Eu não sou uma pessoa muito conformada com regra, com coisa. Acho que até por isso que eu me dei bem falando de etiqueta. Porque era muita regra. E eu dou uma flexibilizada nas regras. Quem te ensinou essas regras? Você aprendeu isso na tua casa, com a tua mãe? Ou foi vivendo? Como foi? Então, eu aprendi com a minha mãe, que é uma criatura que ela é Deus. Teresa é Deus. É uma libanesa que ela é dogmática. Ela fala e é aquilo. E não há uma discussão nenhuma. Então criança, eu tô com 66, há 40, 50 anos atrás, você não discutia muito, né? Então, ela falava, ok, legal. Agora, ela teve uma coisa muito legal, que ela teve uma visão, e enquanto todos os amigos colocaram os filhos em escolas brasileiras, ela resolveu me colocar na escola britânica. Aqui em São Paulo, que era uma escola não bilíngue, era britânica mesmo, para filhos de expatriados, de funcionários expatriados. O que aconteceu? Isso tem a ver com a etiqueta. Eu entrei numa escola que eu tinha, assim, era uma mini ONU. Eram só 200 e poucos alunos. E tinha, assim, o filho do cônsul libanês, o chinês, que tinha acabado de chegar da China, o Jimmy Woo, o não sei o quê, o holandês. Então, a gente, muito cedo, aprendeu a conviver com culturas muito diferentes. E, assim, a Bárbara Gância, imagina, a Bárbara era minha colega, nós éramos as únicas brasileiras ali. O resto era tudo filho de expatriado. E a gente se divertia um mundo, lógico. Então, com isso, foi muito fácil entender que havia códigos, né? E que você podia transitar em culturas diferentes se você entendesse esses códigos minimamente. Interessante. Foi muito bom para mim. Códigos isso. Mundiais, códigos locais e códigos internacionais, né? Antes, eu só queria também falar, porque é muito importante falar da sua mãe, que tem 95 anos, te liga todo dia, você estava falando, antes da gente ir para essa parte dos códigos. Tá completamente ativa. Ela tá, assim, ligeiramente esquecida, mas não mais que eu. Tem hora que ela lembra mais que eu. Né, Fernando? Não, isso não quer dizer nada. Exatamente. Então... E tá bem, usa uma bengalinha pra andar, e quando vamos, porque ela quer fazer programa, quando a gente faz programa maior, fomos no Monet agora,
Aí ela usa uma cadeira de roda e fica explicando para todo mundo. Não, é porque eu joguei tênis até 10 anos atrás, então eu fiquei com menisco, operei a perna. Falei, tá, mãe, não precisa explicar. As pessoas andam na cadeira. Tá? E aí eu queria te perguntar sobre essa questão, porque tem algumas etiquetas que são integrantes, são parte integrantes de um povo, de uma cultura. Você tem que entender para seguir e ser chique ali com eles, né? Mas tem outras que são mundiais, né? Que não mudam. Como é que a gente sabe a diferença de uma coisa para outra? É intuitivo? Não, eu acho que assim, tem 3 momentos que é bem parecido no mundo inteiro, né? Que é o cumprimentar, embora você cumprimente de maneiras diferentes, mas é um momento do cumprimento que você tem que prestar atenção. Quando você é apresentado para alguém, quando você conhece alguém novo, tal. Então esse momento na etiqueta, ele é parecido no mundo inteiro. Existe você tá lá, você faz um contato, ou físico ou não, ou de olhar ou não, você fala alguma coisa, que é o cumprimento. O visitar o escritório ou a casa de alguém, isso também é muito parecido sempre. Tem regras muito parecidas, né? Então, e o comer, quando você senta à mesa com alguém de outra cultura. Você, basicamente, você tem que aceitar comer junto, não pode fazer cara de nojo, sabe? Quer dizer, tem umas coisas assim que não muda. Ah, mas diz que no Japão é legal fazer barulho com a sopa? Sim, mas no Japão é legal fazer barulho com a sopa, mas no geral... Não precisa fazer para se adaptar. Não precisa fazer para se adaptar, exatamente. No geral, esses 3 momentos são muito parecidos no mundo inteiro, salvo algumas regras culturais. Dizem que no Japão, se você pegar o cartão, ele é entregue com as 2 mãos e você tem que receber. E você pega com as 2 mãos. Isso é fato. Que é elegante você mostrar que você leu o nome da pessoa, então você repete o nome da pessoa. Ela fala, eu me chamo Cláudia Matarazzo. Cláudia Matarazzo? Sim, Cláudia Matarazzo. Eu tô afirmando que eu repeti esse nome. É uma coisa interessante. É muito interessante. Bacana. Não, e você sabe que essa história do cartão vai até um pouquinho além. Porque a gente recebeu aqui hoje imperador Naruhito, mas ele era príncipe herdeiro na época. E aí tivemos que fazer um intensivão de casa imperial japonesa tal para receber a comitiva. E eles falavam assim pra gente, era uma professora de etiqueta japonesa, até a Lumi. Ela falava, Cláudia, não é só pegar com as 2 mãos. Tudo que você pega, que te entregam, você levanta um pouco. Porque é para mostrar que você está dando prestígio àquilo que você levantou. Aí a gente vai olhar fotos do pai do imperador, que foi imperador até pouco tempo, né, do Akihito. E assim, tem umas fotos de mensageiros, de gente que entra na sala do trono para entregar alguma coisa. O cara tá aqui com a pasta. Porque ele tá com o ser supremo ali. Então ele levanta aquela pasta acima. É muito interessante. Então, quando você encontra qualquer pessoa, assim, levanta um pouquinho, te entrega o cartão, você fala, né? Bem lembrado. E o cumprimento, tem uma confusão muito grande, né? Dos 2 beijinhos, 1 beijinho. São Paulo é só 1, Minas são 3, no Rio são 2. Quando você chegou, você percebeu, na linguagem corporal, a Cláudia está gripada, ela fez assim, tipo... Olá, meninos. Você né? Viu? Porque não ia dar Ela já disse elegantemente que ela estava gripada, que não teríamos nenhuma... Basicamente, nós não ganhamos beijinhos no cumprimento. Não ganhou. Mas eu achei muito... Hoje eu acho que não é uma sacanagem. Muito elegante o jeito que você se portou ali. Isso é uma coisa muito brasileira. Não se beija tanto pelo mundo, não se beija tanto. Aí, voltando aos japoneses, eu adoro contar essa história. Encosta, né? Não, o japonês nem encosta. Mas como é prova de que eles estudam a gente, assim como a gente estuda eles, nesta ocasião da vinda do príncipe, antes dele, vieram 45 governadores japoneses para preparar para falar comigo, porque eu era chefe de cerimonial, para preparar. Então, o primeiro que chegou, eu estava lá na escadariazinha do Palácio dos Bandeirantes, que são 6 degraus, esperando o carro deste governador. Ele desce do carro e me ensinaram que a gente tem que entregar o cartão, estender a mão e fazer uma ligeira curvatura, né? Só que ensinaram para ele que a gente dava 3 beijos. Este homem me puxou do degrau assim. Pensa um japonês dando 3 beijos. Ele não sabia para onde ir. Era um golpe de karatê. Gente, eu caí nos braços do japonês. Eu falei, bom, agora eu fico. Teve 45 na fila, 45 vezes 3, beijou todo mundo. Essa cena depois eu já estava acostumada. Eu fincava o pé e me preparava, porque eu sabia que vinha. 3 beijos.
Falei, gente, então, eles estudam, né? Eu acho uma confusão esse negócio de beijo. E muito útil também essa saudação que você faz assim, porque olha que bonito. É. Quando você faz assim, o que está representando? Meus dois lados estão te saudando. Eu inteiro te saúdo. É muito legal. Já não é o né? bastante? É. Ainda precisa de 3 beijinhos? Não, Mas tá bom, isso é gente. muito Não, cultural, né? Tem lugar que se você não der, parece que você está sendo antipático. Não sei. Não, e é 4 para Mas- não morar com a sogra. Ah. Tem uma coisa. 4 pra não morar com a tem sogra? Isso. Eu- né? eu- Nos eu- E 5 interiores. vai embora, né? Vai embora. Por exemplo, 5 vai. na cultura libanesa, que eu sei que a Cláudia disse que também tem, que a mãe dela é libanesa, a gente cumprimenta com beijo, Um beijo. os pais de amigos, os amigos. É verdade. A gente cumprimenta com É, beijo. e homem uma beija, coisa homem beija Os muito. argentinos beijam Muito muito. comum. É mais fácil de eu não Gosto. cumprimentar, por exemplo, a esposa de um amigo com beijo, mas eu cumprimento ele com beijo. É, eles, os homens, sim. É É, uma é um coisa assim, a afeto, gente- né? é. É uma coisa. Na Argentina também, É. os homens Na beijam. Itália, eles também cumprimentam muito com beijo. E na Rússia, acho que tem um Também selinho tem essa também, coisa. né? Na Rússia tem um vai selinho. além. Mas na dúvida, Não, na quando você não dúvida, sabe, o que é. é o mais elegante a se fazer? Eu acho que na dúvida a gente espera a outra pessoa, dependendo da precedência dela, quando a pessoa é mais velha, é alguém que você nunca viu e tal, ela se manifestar, né? Então, se ela vai estender a mão, se ela vai dar um beijo, a gente espera. O aperto de mão, aquele aperto que trinca osso. Horrível, né? E também tem aquele, não sei o que é pior, aquele mole, assim, Com aquele mão de é. Maria Mole murcha. também não é bom. Peixe, Aquele é, aperto não dá. boca murcha que você fala, É meu horrível. Deus do céu. Não, e assim, Ou aquele que trinca a aperta mão. ligeiramente, mas olha no olho. Eu acho que aperto de mão, mais do que o aperto de mão, é o contato visual, né? Não adianta você apertar a mão olhando para outro lado. É deselegante das duas formas. É, tem Ou muito murcho, Ah, não, ou é. muito apertado. E o do dedinho, assim, na pontinha? Aquele que dá a pontinha, assim. Isso. E o Os beijinho. cara- Não, e o beijinho que é só assim, que cola a bochecha, faz assim, tec, 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 tec. É. Pra que fez então? Sabe aquele beijinho que não é... Que não é O beijinho. pessoal mais metido a chique, que quer beijar as mãos de uma senhora quando cumprimenta. Você acha que é metido a chique? sei. Às vezes sim, às vezes não, depende da situação. É Como uma que é? coisa que eu sempre falo nas palestras, e aí eu até brinco, eu falo, tá, gente, agora é a hora que vocês vão falar que trouxeram uma perua pra vocês perderem tempo aqui pra falar disso. Mas é o seguinte, eu acho que o beijar a mão, que não é beijar a mão, na verdade é levantar a mão da É pessoa. uma referência, você nem beija, na Você, verdade. você levanta a mão e olha nos olhos, que eu sempre falo, quer matar a pau? Levanta a mão e olha nos olhos. A mulher, no caso, ela é uma deferência. A gente se sente, assim, muito respeitada, é um prestígio. E aí eu brincava, que eu falava, você não vai beijar a mão de todo mundo, você não vai beijar a mão de meninas jovensíssimas, nem solteiras. Hoje não tem mais isso de solteira, porque pode ser solteira, pode ser casada. Mas você beija a mão de senhoras mais velhas ou hierarquicamente superiores. Você tá numa coisa de trabalho, tal, é presidente do não sei o quê. Né? É uma senhora. Você vai lá, não vai falar, prazer, eu sou o Silva. Fala, né? Como vai e tal. Não, mas se pega assim, levemente, E bate só o calcanhar, levanta, tem que dar uma não batidinha bate no calcanhar, não assim, precisa tipo bater. Aí, tchup, aí já uma exagera. travada assim, uma contraída Batida de- nos glúteos. E ali? Olha, ele treinou, hein? É, Contraída Eu não nos vou falar glúteos. eu não vou falar de quem que eu tô Sabe? falando, mas tem uma pessoa que eu tô quase tirando sarro, que vai assistir vai dar risada. Dá uma contraidinha, uma coisa meio formal, assim, meio... Mas eu acho que as mulheres gostam, viu? No geral. Porque assim, cria uma coisa que você fala assim, olha, Opa! né? Quem é essa pessoa? E Diferencia. na esteira desse beijamão, temos outros gestos que acabam sendo contestados, como, por exemplo, abrir a porta, Gente, avanço até para não. falar sobre pagar a conta. olha, eu sou uma pessoa jurássica. Então, assim, o mundo ficou muito chato com essa história de que você não pode abrir a porta. Porque, assim, não é o abrir a porta que vai deixar uma mulher mais frágil ou que não tá igual ao homem e que... Então, eu acho que também tem que ter um mínimo de bom senso. A pessoa tá te abrindo a porta, seja do carro, do elevador, do que for. Entra e não enche. Sabe? Depois você Fica vê. a dica, fica a dica. Não, depois você vê se o cara é um mala, se o cara é um machista, se o cara não é. E aí você toma uma providência. Agora, vai começar já não abrir a porta a implicar? Pelo amor de Deus. E a conta? Que mundo é esse? E pagar a conta? Não, então, pagar a conta. Aí eu brinco dentro dessa minha visão jurássica, né? Eu acho que assim, hoje as mulheres elas convidam, beleza.
Ah, convida pra sair. Ah, vamos, sai. Primeira vez, ela convidou. Aí ela vai falar, não, imagina, eu convidei, eu vou pagar. Aí o cara vai aceitar, dividir essa conta. É ruim. Eu acho que tem que, assim, minimamente ela já convidou. Você, né, aproveitou a que companhia você da acha, Doc? criatura. Eu acho que tem um monte de variáveis nessa história. Tem, Por exemplo, claro. a menina escolhe o restaurante que ela quer ir, não você. De repente você pode falar, eu não estou a fim de ir num restaurante super caro hoje. Ela escolheu um restaurante É, super caro. é. Então, peraí. Então ela escolhe o restaurante super caro, eu sou obrigado a pagar. Não, Então, não é assim, obrigado a pagar. o que eu estou Mas querendo você dizer pode é fazer assim. o gesto Você também, pode, né? eu acho que assim, de uma maneira geral, o homem pode pagar a conta de uma mulher. Casais muito jovens, eu acho razoável que dividam, porque os dois estão numa fase de vida Exatamente. que estão começando. É. Duas pessoas que não têm um relacionamento mais íntimo, que queiram dividir, também não há problema nenhum. Mas o combinado nunca está caro demais. Eu acho que você pode. Mas eu acho que quando você não tem intimidade, eu acho que é uma questão de cortesia até, né? Porque é um começo de um relacionamento. Estamos falando de Se eu começo de convido uma pessoa relacionamento. para sair comigo, Você tá eu convidando. escolho o lugar, eu escolho, paga. óbvio que eu não vou escolher a comida dela, mas eu escolho o vinho. É razoável que eu pague a conta, por exemplo. Não é? E se uma mulher te convidasse pra sair? Eu, em geral, não deixo ela pagar. Então, tá vendo? Hoje eu tô namorando, ela vai me convidar para sair, mas vamos supor que eu não estivesse namorando. Se ela falar assim, não, eu convidei, eu faço questão. Você faz não, questão. aí você faz questão, ok. tudo Eu bem, convidei, eu faço tudo questão, bem. ok. Isso não vai me atingir na minha masculinidade de modo nenhum. Eu acho que é isso, é uma coisa de bom senso e de cada coisa, né? Do momento E também. você acha, Cláudia, que essas etiquetas que envolvem um relacionamento, seja amoroso, profissional ou de amizade, elas vão mudando com o tempo, vão se adaptando? Por exemplo, com o WhatsApp a gente aprendeu regras quase que instantaneamente, né? A pandemia trouxe outras questões. Eu falo sobre mandar áudio, sobre mandar mensagens Perguntar, você longas. pode falar? Gente, Você então, pode coisa falar, isso é tão incrível. utilizado, não é? É isso, não pode, não se liga mais para ninguém, para Não, ninguém. Então, outro dia eu fiz um post no Instagram, no perfil, falando exatamente sobre isso. O negócio do você pode falar. Falei, gente, é o seguinte: quando é amigo ligando para amigo, você não precisa nem perguntar se pode falar. Você pode ligar. Não é que é proibido ligar, mas liga. Porque às vezes o outro, como é amigo, vai ter o maior prazer em atender e falar. E como é amigo, se ele estiver ocupado, ele vai falar: oi, não dá para falar agora, posso te ligar depois? Acabou. Agora, é muito gostoso este contato entre pessoas ainda. E a gente ficou muito afastado com essa história de WhatsApp. Então, claro que em trabalho você tem que perguntar, você pode falar, óbvio. Mas com amigo, gente, aí, olha só, aí fiz isso, falei isso. Nossa, você não sabe o que veio de comentário de gente falando assim: eu detesto que me liguem, não me liga porque eu não atendo, e não sei o quê. Aí eu Não falei, atende, gente, pronto. o mundo tá Não acabando. atendeu. É normal também não atender, É né? normal também não atender, você pode não atender. Agora, as pessoas desenvolveram um horror a falar no telefone. O que é isso? A falar. Outro dia eu A vi se uma menina relacionar. falando assim, ela sai com um cara tão mais velho, ela não sai com um jovenzinho, ela sai com um cara tão mais velho que ele ainda telefona. Tipo assim, dividiu os homens entre os que telefonam e os que nunca Não, telefonam. ninguém telefona É tipo uma mais. linha da idade, assim. Acho que se a gente é 50 a mais, a gente telefona. A gente telefona, que é mais rápido, mais gostoso, fala. Você ouve, já As percebe o humor da mensagens pessoa. gravadas me irritam profundamente. Eu ponho em velocidade dupla e Eu também. eu não gosto. É. Eu acho que assim, gravado, você tem que botar legenda. Que daí a pessoa... Porque às vezes é uma coisa maior e tal. Você bota a legenda. Olha, sobre tal negócio, setinha pra baixo, daí você grava. Daí a pessoa sabe que é sobre boa dica, aquilo boa e ela dica. vai ouvir. Na hora que ela né? puder. Exatamente. É assim, ouve depois, é sobre tal coisa. Ótimo, vou poder ouvir depois. Agora, tem uma gafe terrível a respeito disso, que é ligar 2 vezes seguidas. Bom, eu sou médico. Quando eu ligo 2 vezes seguidas para mim, a mesma pessoa, é porque alguém está morrendo. Eu atendo o verdade, telefone. Eu vou é atender verdade. aqui. Se ligar 2 vezes seguidas, eu vou falar, dá licença um minuto para a gravação, que está Deixa eu acontecendo ver o que tá alguma coisa. acontecendo. Porque uma pessoa liga, você não atende, ela liga de novo, é porque está pegando fogo em algum lugar.
Não, minha Mas mãe às liga. vezes não é. Não, a geração dela liga 2, Liga 3 vezes. três, A minha também. cinco, liga no fixo. E ainda dá bronca. Por que você não atendeu? Mãe, porque não dava. Mães e as mulheres fazem isso. Agora, sobre receber, a gente vê isso hoje muito no carro, né, de aplicativo, a música. Música é uma coisa que entrega muito o seu gosto, o seu bom gosto ou não, né? Colocar não tô nem falando de música alta, mas assim, de escolhas musicais. Ai, eu não posso falar disso, que eu sou a pessoa mais eclética do mundo em escolha musical. Mas não tem música que te Uso incomoda, qualquer te coisa. irrita? Depende. Não, tem, lógico. Até hoje foi engraçado. Então, eu adoro sertanejo raiz. Eu não gosto de qualquer sertanejo, mas eu gosto. Amo Almir Sater, Renato Teixeira e tal. E hoje eu tava num lugar que tava lá um sertanejo ruim tocando. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, dá pra vocês mudarem a playlist? Era um lugar que eu vou sempre. Ai, Cláudia, mas é que é junino. Eu falei, não, isso não é junino, nunca foi. Então põe uma sanfona, porque isto não é junino. Então, né, as pessoas vão confundindo. É falta de educação. Tava me incomodando. De alguma forma é. Em relação à música, tem a coisa do som que o seu celular faz. Então, por exemplo, você está do lado de alguém, faz tec, 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 tec. É desagradável. Imagina você está num avião, a pessoa do teu lado tec, 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 tec. É desagradável. 300, ou no né? elevador, a pessoa entra ouvindo alguma gravação e continua ouvindo no elevador. Então tem uma etiqueta nova do elevador Não, também, gente, do que não fazer com o celular com ele lá. Não ouve, não ouve. não se Salas de pode, espera, né? É, ouve salas de aqui. espera, né? Você ficar vendo o Instagram na sala de espera, no aeroporto, enfim, perto Gente, de... e hoje? Sem fone Tem de ouvido. todos os... hoje você tem fone de ouvido, você tem as legendas no Instagram, hoje todos têm legenda, né? Então, ouve sem som, pelo amor de Deus. Por que tem que ouvir com som? É Exatamente. inacreditável essa invasão, né? Agora, o próprio telefone foi colocando alguns empecilhos assim para a gente colocar na educação de todo dia, né? É. Como, por exemplo, agora chegando à mesa, o celular à mesa. Eu vi uma charge uma vez que tinha o lugar dos talheres, de salada, de peixe, de não E sei o de que, celular, bababá, e o lugar do é, celular. é. É, Eu também, em casa não tem celular à mesa, minha filha acostumou com isso, ela tem 28 anos. Agora, é muito impressionante. Às vezes vão as amigas delas, gente, elas ficam... Aí eu tenho que falar, eu fico, gente, eu não tô acreditando que eu tenho que falar pra vocês, marmanjas, pra tirar este celular da mesa. Ai, tia, o que que tem? Tem. Aqui a gente tá comendo. Não é pra ficar todo mundo... Como assim? Você tá comendo, falando com a pessoa e com o celular? Que isso? Onde é que isso foi normalizado? Porque pai não ensina, não põe limite. E é gozado isso, porque e a Valentina, a minha filha, ela é meio traumatizada com isso, porque de vez em quando, outro dia ela estava esperando uma resposta de trabalho e tal, então ela trouxe e deixou em cima da pia, assim, o celular. E aí, de repente, ela pegou, porque ela achou que era a tal da resposta, e começou a fazer... Eu falei, ai, Vavá. Ela falou, ai, mal, desculpa, ela deu um pulo tão grande. Eu falei, não, Vá, também não é assim que ela... o bom senso cai bem em Mas, tudo, né? né? Você tem uma Falei, coisa não, importante. também Não é na mesa, não. É na conversa com outra pessoa. Não É pode. deselegante você estar conversando e estar aqui, né? Também, Não, né? porque a mensagem que passa é assim, ó, qualquer coisa é mais importante do que você que tá aqui na minha frente, ao vivo. Eu tô aqui rolando, tô vendo um, tô vendo o outro. Que é isso, gente? Tô respondendo. É verdade. Vai embora, né? E já que a gente está à mesa, o quanto a gente precisa entender essas regras básicas. Por exemplo, a gente precisa saber a entrada, a ordem aqui dos talheres. Isso, assim, nem sempre a gente vai ter jantares assim. Mas algumas coisas não saem de moda nunca, né? Tipo, falar de boca fechada. É a tal da etiqueta geral, né? Você fala de Universal, boca né? fechada, é universal, né? Aí eu acho que assim, essa coisa que as pessoas dão muita importância, ai, talher é de fora pra dentro, Partir as taças. partir. Agora a moda que andam falando que tem que comer com o garfo assim, botar arroz, farofa Ao aqui. contrário. Né? É uma Eu vi tonta do foto que não disso, achei entendeu nada. ridículo Contrário, demais. garfo ao contrário. É, O com o garfo não contrário. assim. Equilibra aqui, na parte de cima do É, garfo. porque elas todas Você- foram criadas em Buckingham, sabe? Lá, O Doc um dia comentou comigo, não sei se você vai lembrar, que no refeitório, não sei se é da faculdade de Isso é medicina, muito legal. Como é que é a história? Nos hospitais, a gente muitas vezes come em refeitório. Hoje menos, mas numa ocasião a gente comia mais.
E tem aquele indivíduo que põe o feijão embaixo do arroz. E tem o cara que põe o arroz embaixo do feijão. Em geral, o arroz vem antes do feijão na fila. No bandejão. No bandejão. Você É. tá vindo assim, É. tem o arroz É, e o feijão. arroz Mas e tem cara feijão. que quer ir pro feijão e voltar pro arroz. Ai, que Atrapalha a engraçado, fila de gente. todo mundo. Porque tem muita gente que põe o fundo de feijão e depois põe Gente, o olha, arroz nunca- em deve ser cima gostoso. e nunca tal, tinha e não sei o quê. experimentado. Experimentar esse feijão embaixo do arroz, que vai que é mais gostoso. Eu já experimentei para não desarrumar fila, eu É. já fui uma vez, uma ou Que- duas vezes. como é que... Mas então, Tem isso, por certo, exemplo, tem certo, não tem tem errado? certo e Claro que errado, não, né? gente. Lógico. Então, as pessoas às vezes perguntam, eu falo, gente, pelo amor de Deus, come como você quiser. Contanto que você não suje o prato do outro, não pegue do prato do outro. Come com delicadeza, manuseia o talher com delicadeza, pronto, tá ok, né? Porque tem algumas coisas que você precisa, tipo, guardanapo no Guardanapo colo. no colo, No eventualmente. colo. Nem todo- Mas não hoje aqui. tem poucos lugares Mas se que tem você tá numa guardanapo de pano, cantina, não é sempre, uma não é? cantina, não tem como você pôr o guardanapo no colo. Ontem mesmo, nesse jantar, Porque vai era um jantar respingar. para italianos e tal, todos com o guardanapo aqui. Os Muito italianos engraçado. põem, Então, né? Os no italianos terraço põem. itália, mas era uma massa. Eu falei, você vê, todos de terno escuro e tal. Não tem aquela coisa de toujours, É. quelquefois, jamais, não Jamais, tem isso? é. Ah, isso é ótimo. Sempre de vez Como é em que é? Sempre, Ó, de vez em quando. É, Sempre. sempre, Toujours. todo dia. Toujours, todo dia. dia. Sempre, sempre. Sempre. Quero Vai que que eu falar for. de vez em quando. De vez em quando. E jamais. Jamais. Nunca. Jamais nella vida. Meus filhos faziam o contrário. Toujours. É. Jamais. Então, cotovelo à mesa, jamais. Foi convencionado que é muito feio, então a gente procura não pôr. Agora, não quer dizer que aí outro dia alguém viu uma foto de uma atriz. Ah, mas ela tá cotovelando. Tá, mas ela é atriz, Não ela sabe, é não sabe o elegante. conceito, o contexto inteiro da Sabe? história. e Também não é tal, um né? problema tão Sim. grande. Assim, é comer e beber. Água, suco, refrigerante, tem alguma recomendação? Tem uma coisa que quando você serve vinho, você serve só vinho e água. Você não coloca suco junto, não coloca outra bebida, cerveja com vinho. Quer dizer, você está Coisas servindo muito vinho. doces, né? Atrapalha o É, paladar. você serve- é vinho e água e vinho, e outros vinhos tal, mas com água. Tá. Tem também toda uma etiqueta, você, mestre, né, cerimonialista fantástica, palaciana de Imagina. essência, né? Num buffet, tem uma peça mineira muito boa que se chama Como Sobreviver a Festas e Buffets Escassos. Então ele dá a dica, um comediante, Carlos Nunes, dá a dica onde se posicionar quando o garçom vem. Você já vê ele vindo de envezado, você pega ele pela lateral ou pega para ele não acostumar com você. Você sempre Ah, que surpreende. delícia, gente. Você surpreende ele de lados diferentes para ele não saber, opa, porque é escasso. Então ele vai ter que variar ali, o garçom Você tem já que... viu que falava assim, Ai, que eu que tenho um maravilha. salgadinho muito pequenininho, você pega dois, aí você põe um inteiro na boca e dá uma mordidinha no outro e faz de conta que tá mastigando aquela mordidinha. pra dar um charme É. que você só tá mastigando a mordidinha. Mas tá com um inteiro na boca. Não dá. Não dá para ir com fome nesses bobagem, lugares. né? Porque Não às dá. vezes você tá com fome. Aí Não, ferrou. mas uma coisa chique é você não chegar morrendo de fome numa festa. Aí eu chego sem Ah, mas ajuda, olha, né? eu Tem falo, mas você jantares sabe que que eu já vou eu jantado. sou essa pessoa morrendo de fome. E apesar Mas é de. elegante, você pode estar Então, com fome não, que mas eu for, falo pro com garçom, certeza. eu falo na hora. Eu falo assim, passa de novo, que eu tô morrendo de fome. Eles acham graça, passam, né? Ele vai até lá e volta. Eu falo, não posso pegar dois. Então, né? Então, Não é bom pegar não é bom dois. pegar dois. Às pessoas- vezes dá, quando E pessoas que depende. dão mas uma não- subornada no garçom numa festa. Isso é feio, não é? Feio, né? Eu acho um pouco feio, eu acho né? feio. Dá um dinheirinho pro cara, ó, traz meio um uísque aqui cafajeste, pra mim, é. me manter meu copo cheio aí. É, Aí o cara Eu acho põe muito um monte de feio. uísque, fica até ruim de tanto uísque. isso é 50 a mais. Isso é 50 a mais. É E muito faz 50 isso a com mais. orgulho. Uma notinha Né? põe Dá no lá, bolso olha lá, aqui não e sei tal. o quê, põe no bolso do O cara, garçom ser deve bem até gostar, tratado. mas que é feio, é feio. Ah, é feio porque você tá querendo dizer que se você não der dinheiro pra ele, ele O não cara vai vai te te tratar servir, bem. Quer dizer, o exatamente. dono da festa Ele tá fica até trabalhando. chateado. Fala, Claro. não, se o cara não tá te tratando bem, eu quero que ele trate. Você É. não precisa pagar ele pra ele fazer Mas isso. às vezes tem lá um guardanapinho e você fica em dúvida. Tem um negócio tão pequeno, tem que usar o guardanapo ou é opcional para pegar Não, aquele. você pega com aquela a bolinha de mão e quilo. usa Tem o guardanapo. guardanapo pra limpar a mão, mas você pega com a mão. Ai, obrigado. Opa, sempre fiz certo. Minha mãe Não, e falava, aí nunca depois- pegue pegar a- com o guardanapo. Que E aí as isso? pessoas pegam, eu fico com vergonha, mas É, pega a não. coxinha com
a mão e o guardanapo. Limpa, o guardanapo é pra limpar a mão, gente, a boca, tudo. o que for. Eu também pensava isso, mas não tem lógica, por que o guardanapinho ali? É por isso, então. Interessante. Guardanapinho é pra... Alguma dica para se comportar com elegância, mesmo com fome, nos buffets, nas recepções? Eu acho que a gente disfarça um pouco a fome e Fica na vai porta comendo. Eu da não posso. cozinha. Exato. Gente, não fala isso comigo, porque eu sou a morta de fome. Eu realmente não disfarço. A questão, assim, de coisas para serem observadas quando a gente chega numa casa pela primeira vez. O que vamos citar assim, alguns pecados capitais e algumas atitudes recomendadas. Hoje tem muita moda de tirar o sapato, né, quando chega em casa. E eu ouvi dizer que tudo bem, você quer que a visita tire o sapato, mas deixa um sapatinho lá para ela usar, né? Eu acho que mais do que... Não pede para tirar o sapato, pede para pôr o propé. Porque o propé, você não precisa tirar o sapato. Pronto. Ué. Tirar o sapato, né? para visita, então, é uma regra elegante? Não é uma regra elegante, Não. mas é uma regra que as pessoas, engraçado, adotaram muito no Brasil, por incrível que pareça. Depois da pandemia mais, Depois né? da pandemia. Depois da pandemia, as pessoas gostaram Existe agora um disso. móvelzinho bonitinho que Existe. você põe pra botar E o eu vou te sapato, que tem contar- uma pantufinha lá que você pode usar. Mas você sabe que eu vou te contar como dona de casa? Eu moro perto da Avenida Paulista, que tem muito pó. E aí eu comecei a notar que, às vezes, quando eu entro... Eu não tiro o sapato quando eu entro em casa. Mas tem dias que eu entro em casa e aquilo fica um pó, fica uma sujeira. Eu falo, gente, o que é isso? É um sapato. Então, eu acho até bem saudável essa coisa de você chegar e pôr outro calçado. Eu, como venho do hospital todo dia, eu chego em casa, eu tiro o sapato. Você vê? Mas eu nunca, quando eu tô com visita, eu estou de sapato. Aí não tem, eu e acho não também. peço pra ninguém tirar o sapato. É. E vai que a pessoa, por exemplo, é uma menina baixinha que botou lá um Se salto produziu. alto pra compor. Se ela tirar o salto, o vestido dela raspa no chão. Tá É vendo as verdade. visitas? Chega lá Tá e vendo fala as assim, visitas que ele Mas ele recebe, tem né? razão. Não, mas aí chega lá, tira o sapato, porra, fez aqui, se produziu falar outra toda, mas coisa chegar lá e pior. falar, faz favor, você pode tirar o sapato pra entrar na minha Não, casa? e meia Não, furada. eu acho... E se tiver com a meia furada? Chulé. Não. Não, aí acho também já é um que pouco demais. Aí, Tudo Aí pode nem com acontecer, sapato, ué. nem sem sapato. Mas eu acho que também é o seguinte, quando você está recebendo gente em casa, visita, festa, tal, uma coisa é receber uma visita, você tem esse costume, então você pede para ela tirar, é tua amiga. Ok. Agora, um monte de gente, uma festa, você vai fazer uma faxina no dia seguinte, não vai? Lógico, Pelo amor de Deus. lógico. Então também não Tem é um assim. hábito também que as na pessoas... verdade, quando é pouca gente, a própria pessoa vê o teu sapato lá, ou vê já aquele móvelzinho fala. lá, já fala, quer que eu tire e tal? Não precisa, né? Você fala. Agora, quanto mais chique a pessoa eu percebo, menos ela vai mostrar a casa inteira. Não se mostra a casa. Não, mas pra quê? A quem interessa o raio da casa? Vem Tem cá coisa pra você mais ver como é que tá. chata. Agora vem ver meu banheiro. Agora Mudei meu o azulejo. closet. Meu closet. Você fala, ai meu Deus. Olha, e gente, essa é a área de isso não é chique. serviço. Eu acho que mostra só quando a pessoa, por exemplo, ou tá fazendo uma reforma, quer ver uma coisa. Não, tem aí interesse amigo, numa é. parte específica, mas de... então Aí fala é muito assim, amigo, mas poxa, eu essa quero coisa ver que você como é. convida as pessoas e daí faz o tour da casa, que isso? Não, eu tô dizendo, não é absurdo, não, né? Não, Tem gente que todo faz, mundo, né? Muita gente faz isso. Eu falo, esquece, porque não interessa. Tá. Repetir o jantar. Eu sou mineiro, né? Então, assim, eu sei comida pouca. Minha ex-sogra sempre dizia isso. Tudo que é pouco sobra. Quando é pouquinho, sobra, o povo fica com medo de comer, sobra aquele tantão. Ninguém come, fica todo mundo com fome. Comida mineira normalmente não sobra, porque é muito, é farta. Mas eu queria te perguntar sobre essa repetida. Eu acho que o dono da casa, em casa, eu acho que o dono da casa adora que a pessoa repita, né? Eu não acho que é ruim. Duas libanês vezes? gosta. Que o Duas cara vezes? coma Ah, uma só, né? eu- O cara come gente, muito, você vai ficar muito feliz. Em casa, nossa, você pode repetir uma, duas, quantas vezes quiser. Tem algum... Agora, o que eu acho... Mas elogia, né? Repete, elogia. O que você acha da pessoa que pensa em um prato muito cheio? Putz, melhor repetir duas do que vezes, encher o prato, que nem um... É tipo o colégio interno, assim, vou botar logo o bife, então não vai ter Com comprar preguiça de levantar de novo. Interrompe o tráfego aéreo no aeroporto de Congonhas, o prato. Não dá. Aí tem que ter esse bom senso. Mas então, repetir, ok. Repete, ok, elogia. Sabe o que eu odeio quando a pessoa fala assim? Em casa também faço isso, só que o meu eu faço assim, assim, assado. A pessoa dando a receita Da mesma da coisa que mesma tá coisa que você comendo. tá servindo. Não, aí não dá. Sei. Tá pecado criticando o mortal. teu, né? Tá quase criticando o seu. Gente, É ruim. Às vezes até fala bem intencionadamente.
para acrescentar, mas não é para fazer. Tem essa ideia de que você não fala sobre comida quando está comendo? Não, pode falar sobre comida, mas não sobre aquela comida. Ah, A variação daquela É comida. melhor não falar sobre a variação daquela comida. É uma comida japonesa, fala assim, mas eu comi outro dia que é maravilhoso. Você não sabe como é bom lá. É. É feio, né? Aí Tem também uma questão polêmica que faz a festa, pede para levar bebida. Pois é. Não. Pede para levar bebida, pede para levar carne. Agora tá essa moda. Agora é Pix. É a moda do Pix para tudo, né? Quando não pede para levar, manda o Pix. Mas Eu acho depende, se é um grupo de jovens... Tá Não, mas fazendo aí grupo de jovem é O combinado. grupo de jovem Mas é o salgadinho do- torcida. Salgadinho torcida. Aquele negócio que acaba o mas salgadinho, é você come a razoável. embalagem que tem o Escuta, mesmo vamos gosto. fazer um negócio, cada um leva uma coisa, ok. Mas se você convida a pessoa... Mas é de bom tom perguntar? Super legal perguntar. A pessoa provavelmente vai dizer, que hoje também a gente não sabe, né? Porque daí a gente diz, leva 5 quilos de picanha. Não, não é isso. Não é assim, se você quiser trazer um bolo pequeno, um bolo médio, Uma sobremesa. Né? Aí, ok. Uma salada especial, aquela salada que você faz gostosa, assim, acompanha o que eu vou fazer, sei lá. Ok, pode perguntar e a pessoa pode responder, e a pessoa pode responder não precisa nada. Mas mesmo assim, eu acho muito simpático. A outra pessoa não precisa levar comida. Aí leva uma coisinha, manda flores depois. Então, é importante também levar alguma coisa, mesmo que você não vá levar uma comida? Flores, um vinho, alguma coisa? Um vinho para uma Chocolate, outra ocasião, um um cheirinho, um sachê. Não precisa ser coisas caríssimas, né? Ligar no dia seguinte para agradecer? Hoje é WhatsApp, né? Ninguém... Tá. Manda um WhatsApp. Mas é simpático. Tá. Tem uma etiqueta do dia seguinte. É legal com você relação- mandar. Sabe que uma vez o Fernando foi comigo, nós fomos para passar um fim de semana em Campos do Jordão, e foi um amigo nosso, chamado Miguel Roquete, que é da família dona da Quinta do Crasto, que é um vinho português muito, muito bacana. E ele chegou lá, um cara muito educado, um português daqueles bem, né, Tradicional. e ele levou uma caixa de vinho e falou assim, esse vinho é para o fim de semana. Esse vinho é presente para você. Olha que Você fantástico. não vai beber, eu não vou te dar um vinho para você servir para mim. Tudo bem que ele é dono de Sim, mas vinil, muito dono de vinho, simpático. mas ele poderia, né, fazer a escala, falar assim, eu estou trazendo um vinho para a gente tomar, e esse vinho aqui é um presente para você. Eu seria mantendo a escala, vamos dizer. Ele, como ele é dono de vinícola, ele levou uma caixa, mas inclusive vinhos maravilhosos. Isso é uma coisa também que me perguntam muito, é campeão de pergunta. E quando a pessoa traz o vinho, eu sou obrigado a abrir? Não, não é. Obrigado a abrir. É simpático abrir? É simpático abrir e servir, mas você não é obrigado a abrir. Você pode falar que delícia, não, vou guardar pra gente depois curtir junto, tal. Não é obrigado a abrir, compartilhar. Isso é interessante, porque às vezes o vinho pode ser muito melhor daquele que você vai servir, ou muito pior. né? Ou E muito hoje pior, você, tem né, uma guarda. coisa horrorosa da pessoa pegar aquele aplicativo. Deixa eu ver esse vinho. Vai lá. Exatamente. Que feio, né? 15 reais. 36,70. 15 reais. Rolha de Feio, borracha. meu Deus. Folha de borracha. Firmando, então, né, olhar o preço do vinho de jeito nenhum. Não, olhar o preço do vinho e nem fotografar rótulo. Você vai para casa do outro, não é para fotografar o que está comendo, fotografar rótulo, fotografar a casa. Mas isso aí você não fazem vai direto. conseguir, porque Não, o não Instagram, vou metade conseguir. do Instagram é o que Eles você está fazem. comendo. E a pessoa, às vezes, pode adorar. Então, você fala, posso postar isso aqui? Tô achando tão bonito esse teu canto, posso postar? Avisa que vai postar. Eu odiaria que alguém postasse minha casa inteira, apesar de que eles já conhecem, porque eu faço tudo em casa. Mas é diferente da pessoa. Estive na casa da Cláudia, olha aqui. Não, eu te convidei. Não é para compartilhar com o mundo. Sim. É impossível a gente não falar também das etiquetas de relacionamentos amorosos, né? A gente está falando de ligar no dia seguinte. Hoje existem vários termos que definem a aproximação e o afastamento, né, nas relações, né? Termos em inglês da sumida, Ghosting. ghosting, Stalking. Ghosting era o famoso sumiu. Né? O amor de verão não sobe a serra, lembra? Exatamente. Então, continua sendo deselegante fazer tudo isso, né? Isso vale para homens e mulheres. Nossa, é horrível. E hoje, mas o ghosting é o que mais acontece, né? Assim, sai, rola tudo, acabou. Sei lá, É um que é retrato difícil. do quanto é raso. Do mundo quanto é fluido, raso, né? É o mundo fluido. Nessa nossa esfera
etária, né? Existem também muitas dúvidas com relação à etiqueta nos sites, né, de encontro. Tem Nossa alguma coisa Senhora. para ser dita com relação a isso? Então, eu sou tão ruim para isso, porque, primeiro, eu nunca entrei em site de encontro, não é do meu tempo. Aí eu olho, tenho amigas que estão namorando, outra que casou, outra que não sei o quê. Eu acho que é uma grande coisa. Agora, eu te confesso que eu ainda acho que, eu não sei, eu acho que é tão pessoal. Tem gente que gosta de se relacionar, começa se relacionando, escrevendo, aí vai num crescendo, aí encontra e gosta. Agora, eu acho tão importante você encontrar e olhar no olho e dar um frio na barriga, você gostar, ou não sei o quê. Não sei. Eu acho difícil. É intuitivo. É intuitivo. Falando sobre etiqueta, a gente sempre fala também sobre gafes, né? Porque é a sombra da etiqueta, é a gafe, É o né? outro lado, né? E Quando não você, dá certo. com esse histórico palaciano, você conviveu com uma gama de governadores, né? Presidentes, autoridades. O que é preciso prestar atenção em cerimônias palacianas? Quais são os pecados capitais dessa área? Olha, eu acho que assim, as cerimônias palacianas, elas só não podem ser, não pode ser longo, não pode ser chato. Então eu tinha muita aflição, tinha que ser uma coisa dinâmica. Em geral tem falas, as pessoas falam, né? Então essas pessoas a gente tem que brigar para falar 2 minutos, 3 minutos, porque são 5 pessoas falando 2, 3 o minutos. protocolo é que a pessoa mais importante fala por A último. pessoa mais importante fala por último, e aí ela realmente às vezes fala mais, mas é a pessoa mais importante. É o presidente, é o governador, aí tudo bem, vai falar mesmo. Agora, o que não dá é aquilo ser chato. Então, para mim, isso era um pecado capital, assim, a cerimônia ser sempre chata. Outra coisa que eu brincava, que eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, a autoridade também faz xixi. Então tem que ter tempo para eles comerem, tem que ter tempo para respirar, mesmo convidados, né, qualquer evento. Você tem que ter tempo de chegar, tem que ter aquele momento de coquetel. Não pode ser enfiar já numa coisa de fala, de palco e sair. Quando eu cheguei, eu lembro que eles falavam assim, não, mas a gente serve uma bolachinha. Eu falei, serve o quê? Uma bolachinha? Os prefeitos que viajavam 6 horas para chegar para falar com o governador, você vai lá e serve uma bolachinha para o prefeito? Aí eu instituí, você que é mineiro vai gostar, instituí o pão de queijo. Falei, ó, minimamente você serve um pão de queijo para esses caras, porque pão de queijo você pode comprar congelado, compra na bolsa lá, que faz uma, né, para comprar mais barato, beleza. Você tira congelado e faz, e é maravilhoso. Não tem quem não goste, né? Não tem quem não goste. Nossa, mudou a cabeça. Os coitados prefeitos, mudou. Me chamavam de doutora por conta do pão de queijo. E os penetras? E as penetras têm os profissionais. E aconteceu, aliás, ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente tinha uns penetras profissionais no palácio, né? Que a gente já conhecia, deixava entrar e tal, porque casa do povo, você deixa entrar. Mas às vezes eles exageravam. E ontem eu fiz um evento, esse que eu comentei do Terraço Itália, que era um evento bem informal e tal. E como eram lugares marcados, a gente estava lá com lista e conferindo, a pessoa chegava e tal. Aí, de repente, veio a moça para mim da recepção e falou, Cláudia, tem uma senhora aí que não está na lista. Eu falei, como não está na lista? Não está na lista. Eu falei, confere, porque tem que estar. Eu falei, não foi nem convidada, não existe na lista? Não, não existe. Fui olhar. Era uma delas, das penetras profissionais. E elas são senhoras. Mas tá bem vestida, adequadamente pro ambiente. Elas eu não tava são destoando. profissionais. E eu ainda brinquei, eu falei pro meu irmão, eu falei, olha, seu evento foi um sucesso, porque penetra não vai em evento meia boca. Esses penetras. Eles vão em evento. E aí era gozado, porque assim, ela perguntava, né? A menina perguntou, mas quem convidou a senhora? Não, minha amiga. Ah, mas quem que é a sua amiga? É a... Elas são profissionais. Aí enrolou. Aí a moça falou, olha, é um evento fechado. Ah, que pena, porque eu sempre venho jantar no Terraço Itália, né? Então, era filar o jantar, né? era filar o jantar. Não, e na estica. E no palácio era a mesma coisa. Esse bobear tá se divertindo, põe uma roupa bonita, vai com a amiga, vai no lugar. vão com amigos, E ela foi às vezes- retirada? Não, ela foi embora, não foi retirada, tadinha. Foi embora, nem foi chegou a convidada entrar, a sair, Agora, né? se não fosse o lugar marcado, ela tinha passado. Mas tinha passado, como no palácio passava. Como uma vez passou, que chegou, o cara foi pra residência do governador. E como que ele chegou na residência do governador? Porque a gente punha sempre
quando vai para residência, era um coquetel, né? Para poucas pessoas, para os artistas. Quando eu vi o cara lá, pedi para tirar, tal, tiraram. Aí eu falei, não, gente, como é que este cara entrou aqui? Fui conferir com segurança. Eu falei, tá vendo? É esse cara aqui, mostrei a foto e tal. Falou, ah, dona Cláudia, tô vendo. Não, ele entrou batendo papo com a desembargadora X. Que a desembargadora tava com o negocinho e ele não tava, mas ele tava batendo papo com a desembargadora. Muito bem, né? Fazia isso direto comigo. Tem um menino humorista que entrou em tudo quanto é lugar, que foi no enterro do Michael Jackson. É o impostor, né? Impostor. É impressionante. Um cara, mas é um cara de pau de primeira. Né? É o desafio dele, né? Técnicas, É, exatamente. Cerimônia do Oscar, né? É uma técnica. Agora, tem também a questão de gafe, muitas vezes em eventos, com muita bebida, muito champanhe, uísque, vinho, essa mistureba toda, a pessoa perder a mão ali com a bebida. É um ponto de atenção? É um ponto de atenção. Não, é um ponto de atenção, mas a gente tem que até perceber quando a coisa tá rolando meio solta, assim, e suspender um pouco o serviço. Isso acontece muito em casamento. Demora para servir a comida, né? E vai bebendo, vai bebendo. Os meus amigos que fazem casamento, as histórias são horrorosas. Tem histórias, assim, de briga que deu no casamento, de casamento de 500 pessoas, que quebrou a festa inteira, quebrou todas as lâmpadas, tudo. Acabou a festa. Que maluquice. Por causa de bebida. Porque o noivo invocou, tinha bebido demais, invocou com não sei quem. Não, um amigo do noivo virou pra ele e falou, não sei o que, bêbado, né? Esqueça, não sei o que, agora tudo é teu sogro suspendeu o serviço. Olha só, porque essa minha amiga já tinha suspendido o serviço, porque viu que estava todo mundo meio. Aí o outro falou, bom, sei lá, suspendeu? Suspendeu, você não manda mais nada, não sei o quê. Bom, pronto. Acabou, quebrou. Essa minha amiga conta até hoje, ela falou, você não está entendendo, não sobrou uma lâmpada, quebrou os lustres, quebrou copo, taça, tudo. Quem não entende nada de moda, nada de etiqueta, nada de convenções sociais, pode mesmo assim ser elegante, sendo uma pessoa que presta atenção, prestar atenção, seguir um fluxo, já é meio caminho andado para dentro do circuito? É meio caminho andado, eu acho que não precisa entender de moda, nada disso. Você precisa entender de sentimentos. Você tem que estar atento para o conforto do outro. Eu sempre falo isso. Que a etiqueta, na verdade, é você prestar atenção no conforto físico do outro. Né? Então, você quer sentar, aceita um cafezinho, uma água, uma bebida. Isso é etiqueta, é o básico do básico. Né? Então, e o segundo patamar é o conforto emocional do outro, que você tem que perceber se o cara tá feliz, não tá feliz, tá constrangido, você não vai constranger a pessoa. Então, com isso, a pessoa que tem esse tipo de sensibilidade não precisa saber taça, nome de vinho, ela passa pela vida. Eu tenho um grande amigo querido, Zezinho, ele veio do Piauí, de Teresina, com 16 anos. Preto, gay e analfabeto. Chegou em São Paulo. Eu conheci, ele ainda era analfabeto, mas ele era maquiador da Dercy Gonçalves. E era maquiador nosso, do elenco de um show que eu fazia no Eldorado com o Abelardo Figueiredo. E o Zezinho era uma pessoa de uma delicadeza de sentimentos, a ponto de que ele ele me maquiava e tal, e eu tinha no segundo número que eu entrava, porque eu cantava numa outra vida, né, em 80 e pouco. No segundo número do show, que era a 1h da manhã, eu tinha que pôr um plumeiro enorme. Era show de Abelardo Figueiredo, né? Então eu pus um plumeiro na cabeça. E o Zezinho me ajudava com grampo e tal. Aquilo era complicado de pôr. Muito bem. Um dia, era no Shopping Eldorado. Um dia, depois de meses, eu descubro que o Zezinho ficava até a 1h da manhã, punha esse meu plumeiro, se despedia de mim e dormia no banco do Shopping Eldorado. Que naquela época podia, porque não tinha ônibus a 1h da manhã. E ele morava em Osasco. Bom, aí dei-lhe uma bronca, falei com o Abelardo providenciou o motorista, tudo. E ok, e aí esse é o Zezinho. Então eu falava, Zé, como que você nunca me falou que você não tinha como voltar, que você passava a noite no banco, não tem cabimento? A gente fazia de terça a sábado esse show. Ele falou, imagina, eu ia te incomodar com uma coisa dessas? É minha obrigação, não sei o quê. Ele era de uma fineza. E aí eu brincava com ele, eu falava, Zé,
É porque você nasceu em Teresina. Porque se você tivesse nascido em São Paulo, você estava maquiando a Rainha Elizabeth. Porque você de Teresina tá maquiando a Rainha Dercy aqui, meu filho. É porque você chegou no topo. Vem, não. E aí ele aprendeu a ler com 38 anos. Gente, ele voa. Ele tem um salão em Osasco. Ele já tinha um salão pequenininho, agora tá com um salão grande. E ele fala, ai, mas quanta coisa que a gente consegue lendo, né? Nossa, ele me ligou assim, numa Que emoção. bonitinho, né? Muito legal. E Então essa é a prova de que você não precisa conhecer etiqueta. Mas você tem que ter sentimento, tem que ter atenção, né? quando a gente fala também dessa nossa geração, né, que tem a longevidade como um farol um farol de rumo, assim, né? A gente vai viver mais, né? A gente precisa de músculos fortes, precisa de ossos firmes, mas precisa de elegância também Poxa. para entender essas mudanças do mundo, né? Essas questões geracionais, né? Que são tão desafiantes para todos nós, né? E eu acho que precisa ter mente aberta e coração aberto para entender, né? Não adianta a gente falar assim, mas eu não gosto, isso é novo, eu não vou me dar bem. Não, eu vou ter que entender. Porque é isso, né? Não tem como. Cláudia, frequentemente, quando eu recebo um convite de casamento, um convite para uma festa, às vezes assim, casamento na praia, traje, esporte. E agora vem cada nome, né? Como que é? Esporte casual, ou casual não sei o quê, ou vamos supor, black tie, que também não é tão difícil. Frequentemente eu tenho que ligar para minha mãe, ou ligar para. Em geral, um homem tem que perguntar para uma mulher: o que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Aí fala: não, aqui é com gravata, aqui é um costume completo, aqui não pode ser blazer, aqui tem que ser. Mas é mais fácil que parece. Então. Que, na verdade, as pessoas complicam os nomes, elas começam a botar nomes, né? E assim, é esporte, passeio completo, acabou. E black tie. Mas é esporte, passeio completo. O que é esporte? É completamente sem gravata, sem blazer, é esportivo mesmo. Para homem, né? O que é passeio? Passeio para homem é ou blazer e gravata, ou blazer sem gravata. É ligeiramente estruturado, eu tô com blazer. Uma calça que pode ser social, pode ser uma calça jeans, depende do evento. E o passeio completo é o costume completo, é o terno completo. E é terno escuro, em geral, se for à noite. Se for de dia, é o terno mais claro e tal. É isso também, as pessoas complicam muito. Para as mulheres, não. A A variação. mulher aqui é outro. Porque, e casamento, Mulher é e casamento na mulher praia, gente? customiza, a mulher vai. E casamento na praia dificulta bem a vida da gente, né? Dificulta a vida dos homens, muito. Porque das mulheres não, elas vão de alcinha, de não sei o que e tal. Dos homens é complicado. Isso é interessante, né? Porque existe uma elegância muito grande nas sandálias que as mulheres usam e mostram os pés. Eu estava vendo uma entrevista recentemente falando, questionando a etiqueta do mundo corporativo de olhar um pouco torto para mulheres que andam de sandália aberta nos escritórios. Isso também essa é outra chatice do mundo, né? Porque, pelo amor de Deus. Então rola esse papo. Que no momento que você não pode usar uma sandália de dedo num país tropical, porque vão achar que você está sensualizando. Não, dizem que ninguém é obrigado a ver suas joanetes, seus calos. Que gente sua chata. vida de bailarina. Te vira, cara. Eu tô reproduzindo a opinião. Não, outro dia eu tava no Fairmont do Rio, no hotel, tava na piscina do Fairmont, com uma saída de banho, que pouco acima do joelho, uma saída de banho, e fiz um post lá, sentada na espreguiçadeira, com a saída de banho acima do joelho. O mundo falou, você está sensualizando? Eu falei, não, eu tô na piscina. De saída. Porque se eu tivesse de biquíni, minha filha, você não... que é isso? Você não pode, com 60 a mais, não pode sensuar, não pode usar saída de banho, entendeu? Assim. Não tinha um decote, não tinha uma fenda, tinha um joelho. Eu falei, eu tenho joelho, você dá licença? Então, de mas para as mulheres, o leque de opções é muito grande, mas o leque de acertos e erros também é muito grande, né? Para as mulheres, mais. Então tem muita chance de acertar e de errar também. O homem é muito disciplinado. Você fala, é assim, eles vão assim. Vocês não vão ficar inventando, tal. Mulher inventa. Não, mas é engraçado que se fala muito da moda feminina, mas a gente recebeu aqui o Alexandre Taleb para falar da moda masculina e da roupa masculina. E a gente foi em festa de 15 anos com gravata de crochê.
E, É e verdade. camisa colorida virada por cima. Era uma coisa horrorosa. E aquela Uma coisa ombreira, enorme. nos Ombreira. anos 80, dessa É. largura, assim. Cabelo estilo Pico Maleão. Era uma coisa horrível, não é? Camaleão, lembra que Como, horror, né? gente? Aquilo era horrível, né? Camisa, Ah, e as gravata mulheres de com as crochê. permanentes, assim, né? É. Na fase 70 horrível, até né? 90. Horroroso. Mas o que é legal, é que a gente está vendo aqui, é que a elegância mesmo, ela não muda. Ela atravessa as gerações, atravessa o tempo. Quem era elegante, e a forma de ser elegante dos anos 70, 60, 50, 40, 2010, 2020, 2090, 3000, tem um fio condutor nisso aí. Tem o fio condutor, posso te falar, é o fio, primeiro, do equilíbrio, que assim, elegância é equilíbrio. É essa coisa, mas é menos, é mais. Não, não é tão menos assim. Se for só muito menos, não vai rolar. É equilíbrio. E eu acho que é a discrição. Então, o cara, homem, mulher, o que for, que consegue esse equilíbrio no vestir, no trato, na decoração da casa, no trabalho. Equilíbrio, né? E a discrição. Né? Você tem que fazer fofoca, não tem que ser o cara que sabe tudo, fala tudo. O bobo da corte também, que conta piada o tempo todo. Não, é humorista, é uma coisa. Mas do trabalho, aquele que conta piada o tempo todo. Tem a hora certa para ir embora Tem da hora- festa da firma. Não Você é? sabe, né? Exatamente. Quando você vê o primeiro cara afrouxando a gravata, é a hora de você ir embora. É, porque depois eles vão pôr a gravata É na o testa. equilíbrio. Eu vou na festa, senão eu amarro o guardanapo, começa a amarrar o guardanapo. Né? Começou a ter karaokê, você já devia estar dormindo. Exatamente. A hora de ir É embora. um equilíbrio, gente. É falta de educação ser o primeiro a chegar? Só não pode chegar adiantado. Pode ser o primeiro a chegar. Quando Alguém marca- vai ter que ser o primeiro. Quando marca 8 horas, é 8 Não, horas 8 mesmo? horas, eu acho. Que é Não é 8 8h30, não. 5. Vai, não é 8h30, não. Aí você vai, é o primeiro a chegar. E tudo bem. Alguém vai ter que ser o primeiro. E chegar muito tarde, né? Não, gente, no Brasil é o único lugar do mundo que você ouve assim: ó, passo te pegar então, a gente vai junto. E que horas é? Ah, é às 8. Ah, então 8h30 eu passo te pegar. Como assim 8h30 eu passo te pegar? Vai chegar às 9? Não, mas não vai chegar para abrir a porta lá, né? Alguém vai ter que fazer isso. Coitada da pessoa que tá organizando. Mas ela já está esperando uma meia hora de atraso. É, Tem- você tem vê, também olha uma que coisa cultural, que- gente, que que eu- absurdo. Que eu também via a Danusa Leão falar, que eu nunca esqueci. E ela diz o seguinte: qualquer banheiro que você entrar, deixe ele melhor do que ele Isso é estava verdade. antes de você chegar. Pelo menos tente. Claro, tem uns botecos aí que não dá para você melhorar Não nada tem no salvação, banheiro. não tem salvação. Mas é uma premissa É uma importante. super premissa. E você sabe que eu acabei de voltar do Japão. E no Japão, eles têm a neura do banheiro limpo, né? Tem aquela Eles Totó, né? falam Aquela que privada Totó é o tem. máximo. Não, a privada só falta falar. E aí eu fui Faz descobrir. café, vira quadra de tudo. vôlei. Aí eu fui descobrir, porque tem a privada, os botões da privada, e aí tem um curso pra você fazer, né? Tem a explicação dos botões. É uma coisa fascinante. Agora, o banheiro em si é uma limpeza, é lindo e tal. Aí depois, a gente ficou 15 dias no Japão. Aí depois de um tempo, você acostuma com aqueles banheiros maravilhosos e tal. Aí nós entramos em 15 dias em um. Não é que tava sujo, não tinha papel no chão, não tinha nada. Tava com ligeiro cheiro de banheiro, que aqui no Brasil todos têm. Gente, foi tão engraçado, porque eu saí, aí o Fernando, meu marido, olhou e falou assim: horrível esse banheiro, né? Credo, detestei. Eu falei: não, bem, pensando bem, ele tava só com cheiro de banheiro, mas a gente tá agora acostumado que entra. E é o banheiro, né? Então o banheiro, coitado. Então o banheiro, realmente, se você puder deixar melhor. Tem uma equipe que foi fazer uma reportagem na casa da Glória Calil. Uma sala maravilhosa, com carpete branco, o banheiro, o lavabo disponível. O auxiliar de filmagem estava com uma ligeira indisposição gástrica. Foi ao banheiro e o banheiro apresentou um pequeno Defeito, né? defeito no encanamento, vazamento. Ah, meu Deus. A equipe estava lá esperando, a Glorinha também esperando. Quando eles olham, só escorrendo aquele muco Ai, que tristeza, gente. debaixo da porta, Não, gente, com carpete branco. no carpete branco. Não, gente. Meu Deus. Aí é pra morrer, hein? É. Não, aquilo ali é um caso, né, de um suicídio assistido, Não, aí né? não tem jeito. Não há o que fazer, né? É, Não dá pra pegar com leveza. não, uma tem dessa. coisas assim, né? Assim, no banheiro do avião tem um aviso. Como forma de gentileza, deixa o banheiro limpo para o próximo Óbvio, passageiro. É. Isso é muito legal. Alguma coisa que a gente pode fazer. Custa você secar a pia, né? Seca a pia. Pronto. Cláudio, Banheiro de shopping. Eu seco a pia, porque eu sou neurótica. Sou meio japonesa com banheiro. É. Eu vejo que ninguém tá nem
isso. Tem uma polêmica de papel no vaso e papel no cesto, né? Em geral, tem uma orientação, né? Quando é pra Na ser um casa. cesto. Porque o papel ele é biodegradável. Mas às vezes E a bitola do cano Se é é larga, pequenininho. teoricamente o papel vai. Mas desde que ninguém joga cotonete e Absorvente. coisas maiores, o papel é para ir. Cláudio, eu queria te falar que quando a gente fala de etiqueta, de chique ou não chique, elegante ou não elegante, uma boa parte das pessoas, inclusive 50 a mais, torce o nariz, fala, tem regra para isso, regra para aquilo. Mas a percepção que eu tive conversando com você é que as regras, elas são para fazer a convivência e para entre as pessoas ser boa e também em respeito a outra pessoa, o que eu achei muito legal. Porque assim, se uma pessoa faz uma festa e fala, eu quero que você venha com tal traje, é porque ela planejou aquela festa, ela quer que tenha aquela energia, aquele estilo de festa, que se você vai distorcer, fala, eu vou como eu quiser, quem que vai mandar como eu vou me vestir? Eu não tô nem aí, eu não preciso pôr gravata porque eu não gosto de gravata. Não, mas peraí, você tem que respeitar aquela pessoa que está fazendo aquela festa. Então, eu adorei falar de etiqueta com você, porque é uma coisa que realmente eu acredito. Não é uma questão de ficar inventando regra para. Eu vou Não, comer com esse etiqueta é garfo, com feita aquele para garfo. facilitar É pra a vida. facilitar a vida das É para pessoas. facilitar a comunicação, que anda ruim, né? A comunicação, apesar. A gente nunca se comunicou tanto e tão mal, né? Porque a gente se comunica aos soluços, por WhatsApp, por não sei o quê. Então a gente se comunica mal. E a etiqueta facilita, porque ela te envolve num bem-estar, ela te envolve num. A gente se comunica mal porque a gente está conectado e a conexão dá uma falsa ideia de comunicação e péssimo. informação. Mas Exatamente. conexão não tem nada a ver nem com informação Exato. e nem com, Nem com comunicação. com comunicação. É outra história, é uma outra história. Mas fico imaginando também, dentro do que o Doc disse que, assim, se você for original, sendo você, não vai ter ninguém igual, né? Já vai estar sendo muito agradável, né, de conviver, sendo original, prestando atenção e respeitando o outro, as regras, os limites. Basicamente é isso. E essa história da roupa, originalmente, ela sempre foi pensada não para excluir, mas para incluir todo mundo num código de vestimenta. Claro. Então as pessoas pensam ao contrário, né? Porque isso é frescura, eu vou do meu jeito, estão querendo me excluir. Não, ao contrário, estão querendo botar esta roupa, é para ficar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, canal, no né? mesmo canal. Sim. Faltou falar dos livros da Cláudia. Dos livros, são 22 muito, livros, 22 nós livros. temos um aqui para mostrar. Esse olha é lá. o mais recente, esse é o filhote. Vou mostrar aqui, ó. Mesa brasileira da editora Senac. Mesa brasileira. É um passeio pelo Brasil, né? Com pratos, com a nossa culinárias, comida diversidade. regional, que é muito rica, né? E aí a gente explica os pratos, tem 12 chefs que participaram, que dão receitas também. Porque a gente fica muito com a história assim, é camarão no Nordeste, é churrasco no Sul. Não, a nossa comida é muito rica, né? Variadíssima. Variadíssima. O Olivier, o chefe francês, esteve aqui, e é um admirador também da culinária brasileira. Ele elegeu a culinária do Nordeste, do Norte, né? Do Norte, de Belém. De Belém, como pra mim a mais rica. Você também? Totalmente, nossa. De Belém e de Roraima, acredite se quiser. Em Roraima, eu comi assim, maravilhosamente. De riqueza, de nutrientes, de ingredientes. Não é à toa que a gente tem, se você pensar, a gente tem chefs que estão aqui há 20 anos. É o Olivier, é o Henrique Jacan, Emmanuel Bassolet. Você tem 5, 6 chefs, Agro. Tem todos que vieram há 20 anos e aqui ficaram. Por que será? Porque aqui, você vai olhar o menu dos caras, dos restaurantes, é tudo assim, a casca do não sei o quê, com farofa de como é que fala? Na jura. Não, e do O Olivier adora as formigas. do caju, farofa de castanha de caju, sim. de caju, O que é com básico a pra gente, né? mandioquinha, com o É uma corococó. delícia, né? Eu falo, gente, vocês acham que eles na França iam ter isso? É o leite, a manteiga, o leite, é uma delícia, o queijo, Alho beleza. poró, né? Alho poró, alho, né? Agora, vai pra Belém, pra você ver o que tem de ingrediente. A cor, que é né? A aquilo. textura, tudo. maravilha. Né? Maravilha. Bom, então tá certo. Viu? Tem umas Adoramos, dicas né? Ah, eu maravilhosas. adorei Agradecemos também. muito, Esse viu? episódio aí vai servir para
orientações básicas, né? Para festas de casamento, visitas e festas fortuitas na casa de amigos. Ah, faltou dizer, quando nasce o bebê, visita depois de quanto tempo? Lá pelos 18 anos, assim? Quase, pois é. Visita depois que tiver tomado a vacina, todas as Você vacinas. sabe que Deixa a hoje mãe em dia, casa. depois da pandemia, muita gente não visita mais no hospital, É. que era uma coisa que se fazia É. muito. Nossa, Todo mundo queria ir na maternidade tava e tal. aquela festa. Hoje o pessoal não vai na maternidade Ia na e maternidade. vai depois Depois, com Ah, calma. na festa de 15 anos, talvez, né? Sei lá. É. Não, é para não vai na maternidade para ficar livre. Vão lá, que é mais fácil e tal, e dá um Fica abraço. só um minuto e vai embora. Mas então, isso certo. está em desuso, ou não? Agora, o ir na Maternidade. maternidade está um pouco em desuso, porque as pessoas também. Ah, eu vou depois em casa. Mas não é para ir depois em casa, é só se a pessoa convidar. Tá. Não é para falar, eu quero ir, quero levar o presente. Deixa na portaria o presente. Muito Manda bom. o presente. Valeu, Cláudia. Maravilha, Muito obrigado. muito Sucesso. obrigado. Gente, obrigada a Como é que a vocês. gente acha seu Instagram? Meu Instagram é Clau Matarazzo, com Clau 2 Es. Matarazzo. Clau Matarazzo. Todas as informações Que lá. maravilha. É. Valeu.